Para mim, foi dois tempos completamente distintos, tá? O primeiro e o segundo tempo, por parte do Náutico. No Náutico, no primeiro tempo, ele tem um certo volume, mas ele não consegue nenhuma chance de gol. A única finalização na barra que o Náutico teve no primeiro tempo foi um recuo de Paulo Sérgio. Eu chamo de recuo porque pareceu um recuo, né? Paulo Sérgio ele disputa uma bola de cabeça e a bola vai bem fácil para as mãos do goleiro do Caxias. E um chute do meio da rua de Hélio Borges. Uma das poucas vezes que Hélio Borges acabou caindo pelo lado esquerdo. Não demorou muito ali não, tá? Mas nesse momento que ele caiu pelo lado esquerdo, ele fez uma jogada que ele corta mais para o meio e chuta de fora da área de muito longe. E só foi isso que aconteceu no primeiro tempo do Náutico. Só que o Caxias, ele fez um jogo muito fraco, tá? E por que eu vou pegar o gancho de Renato citar o Atlético? Porque o Caxias, ele é líder da competição e, na verdade, a gente passa a respeitar a campanha que ele faz, apesar de que sempre teve uma enorme interrogação, pelo menos da minha parte, em cima do Caxias. Você olha para o time do Caxias, você não vê um jogador desejável no time do Caxias. Eu não estou querendo aqui desmerecer o que o Caxias vem fazendo, mas eu só quero ressaltar, o Caxias não é o Atlético do ano passado. O Caxias não é nem a Ferroviária do ano passado. Dois times assim completamente diferentes. O Atlético com a capacidade de transição absurda, com o jogo no pé, toque de bola, com um pé de pressiona assim fantástico que o Roger conseguiu promover naquele time. E a Ferroviária, esse um pouco mais parecido com o Náutico na questão da solidez defensiva. A Ferroviária é um time que não tomava gol. O Caxias não é nem o Atlético e não é o Ferroviário. O Caxias é um líder que, na verdade, é uma enorme interrogação. E eu acho que quando chegar no quadrangular, diferente de Atlético e Ferroviária, ele não vai chegar no quadrangular como o time a ser desbancado. É só ver o que foi esse jogo. O Náutico não jogou bem no primeiro tempo, mas se teve um time melhor em campo, foi o Náutico, óbvio. O time do Figueirense não chegava no gol, não dava nenhum tipo de trabalho para o time do Náutico, o Muriel não fez nenhuma defesa. Então, mesmo no primeiro tempo ruim do Náutico, ele já era o melhor time em campo. O time do Caxias conseguiu brigar muito nesse primeiro tempo. Era uma linha mais baixa, por vezes tentando adiantar um pouquinho para no máximo uma linha média, mas não passava disso. Mas mesmo assim era muito diferente do Floresta. Até na questão do antijogo, tá? O Floresta trazia esses elementos de catimba, de cera, que o juiz se deixou entregar isso. O time do Caxias não fez esse expediente, o que ajudou muito a visualmente o jogo ficar interessante. Mesmo no primeiro tempo, o jogo tinha uma certa dinâmica, o jogo tinha um certo frenesi, muito porque o Caxias veio para poder. Pelo menos o Caxias, apesar de não jogar bem, ele se postou como um líder deveria ser postado. Não ficou indo para recursos como cera, como o Floresta fez. Não gostei do primeiro tempo do Náutico. Um time que deixou jogar, né? Deu espaço, né? Isso. Mas no segundo tempo, assim, o Náutico ele destrava e ele volta muito diferente. Alguma coisa ali ele deve ter falado no intervalo. Vinícius não voltou puro, não, viu? não foi natural aquilo, não, meu amigo. E João, para mim, na verdade, um jogador que aparece nesse segundo tempo e ajuda a destravar esse time do Náutico é um jogador que nem do ataque era. E para mim foi uma surpresa muito grande a aparição desse jogador. Eu não esperava e de repente ele começa a promover um volume muito grande que foi Marco Antônio. Tanto é que o primeiro lance da chance clara de gol do Náutico, que é o gol perdido por Lucas Cardoso, é uma jogada total do Marco Antônio. O Marco Antônio faz uma tabela com o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, esse que começou a ser efetivo nas tabelas, ele vai conseguir fazer essa tabela também pelo lado esquerdo com o Vinícius, tá? Mas ele faz uma tabela com o Marco Antônio pega o corredor, cruza, o Lucas Cardoso perde o gol. E logo em seguida, o Marco Antônio faz uma jogada muito parecida e sofre falta. E é nessa falta cobrada pelo Náutico que o Náutico consegue um escanteio, depois consegue outro escanteio e vai sair o gol do Paulo Sérgio. Então, para mim, quem começa a promover esse
esse volume, dessa vez efetivo, do time do Náutico, foi o Marco Antônio. Tá? Aí, a partir do momento que faz 1-0, é o que a gente imaginava que poderia acontecer contra o Floresta. Aí, o time que está se defendendo, ele se sente frustrado porque tomou o gol, né? Passa a dar mais espaço, passa a não ter a pegada do mesmo jeito, e o Náutico começou a trabalhar bastante e aí de forma efetiva os lados do campo, né? Sempre conseguindo chegar na linha de fundo, penetrar dentro da área. Essa jogada que eu disse que o Vinícius tabelou com o Paulo Sérgio, ele dá um chute cruzado, depois lá na frente vai ter a entrada do Mezenga, que o Vinícius também faz o gol, e o Náutico consegue chegar à vitória. Então, fiquei muito impressionado com o segundo tempo do Náutico, tá? Gostei muito. Primeiro tempo meio que ficou apagado, acho que no segundo tempo é que deu essa impressão maior. Gostei do Lucas Cardoso pelo segundo tempo. Não gostei dele no primeiro, apesar de que não tinha muita coisa negativa para falar dele, mas eu acho que no final das contas você não consegue citar muita produtividade. No segundo tempo, apesar do gol perdido, eu consegui enxergar nele. Pelo menos ele procura sempre a área, com bons cruzamentos, dando trabalho para o time do Caxias, tá? Tô vendo muita gente citando a questão do Vinícius, a questão do gol. Confesso que, no caso de Vinícius, aí eu tô com o freio de mão um pouco puxado. Não acho que foi esse segundo tempo espetacular do Vinícius. Gostei até mais do Lucas Cardoso do que do Vinícius no segundo tempo. Mas, enfim, uma vitória que tira o Náutico assim desse lugar de 16 pontos, 17 pontos ali, que estava um monte de time embolado, e leva o Náutico assim para um ponto de mais tranquilidade para enfrentar o Guarani, podendo se consolidar nesse G8. João Matheus, você estava perto de mim lá na Central assistindo o jogo E foi? Não te vi, não. Foi, eu te vi assim meio de longe. Eu vi muito disso que Atos falou, né? Um primeiro tempo bem diferente do segundo. João viu, mas se escondeu, viu? Mas beleza, pode seguir. No segundo tempo, eu vi muita intensidade e consistência no Náutico. Eu vi muito isso, assim, João. Com certeza, Renato. Eu acho que tem que voltar um pouquinho aí para falar de como é importante a vitória, né? Assim, velho, a gente perdia esses jogos. A gente perdia esses jogos e era por isso que a gente não classificava. Então, eu fui extremamente nervoso pro jogo, e a gente ter saído vencedor, assim, é espetacular. Contra o Caxias, aí, puxando um pouquinho do adversário, e aí tem duas possibilidades. Ou o Caxias acomodou por ter classificado praticamente já, ou o Caxias respeitou demais o Náutico. Porque o Caxias, assim, por mais que o Náutico tenha mudado a forma de jogar, o Caxias não marcou como eles marcam. O Caxias não marcou como eles fizeram contra o CSA. Assim, era um time diferente. E aí eu levanto essas duas possibilidades. Outra também é a mudança da saída de jogo do Náutico. O Náutico tira aquela saída de 3 e coloca 4 jogadores para fazer a saída, com os laterais abertos. Quando era a saída de 3, era Igor Fernandes que saía. Então tinha sempre a opção do Igor Pereira como o escape. E eu acho que isso funcionou muito. Os erros técnicos que a gente errou contra o Figueirense não aconteceram nessa partida. Então teve vários fatores que fez o Náutico melhorar. E aí, assim, o primeiro do segundo tempo foi diferente. Foi diferente porque o Náutico começou a acertar. Não é que o Náutico tentava coisas diferentes no primeiro tempo. As ideias estavam ali. Paulo Sérgio estava tentando fazer a parede que saiu o cruzamento de Marco Antônio desde o primeiro tempo. Lucas Cardoso, ele tentava fazer, que assim não é a mesma coisa, tá? Mas é muito semelhante com o movimento que Marco Antônio faz. Marco Antônio faz muito uma diagonal que ele sai do meio para a ponta. E aí ele aparece isso. Lucas Cardoso, ele tentou fazer muitas vezes isso com Vinícius também. Que Lucas Cardoso saía do meio para a ponta e dava mais opção ali pelo lado esquerdo. E aí tem um fator que não dá para esconder, não dá para falar outra coisa. O Náutico foi atrapalhado no primeiro tempo por Vinícius.
A gente pode elogiar a partida, pode elogiar o segundo tempo, pode falar, mas não tem como esconder o primeiro tempo tenebroso que Vinícius fez. Atrapalhou demais. E eu acho que o time ficou travado, o Náutico não conseguiu transformar o volume que já tinha um pouco em chances, porque tinha um jogador que estava atrapalhando. Lucas Cardoso, eu acho que ele conseguiu até fazer um bom primeiro tempo, não tinha muitas coisas, mas é um jogador que ele faz o jogo correr. A bola não para nele porque ele errou o passe ou algo do tipo. Ou quando ele recebe de costas a bola, ou ele acha algum companheiro dele, ou ele sofre a falta. Foi muito difícil ver um erro de passe dele, eu acho que teve uma numa puxada de contra-ataque, mas é um cara que foi muito assertivo nesse espaço, conseguia fazer o jogo andar, só que Vinícius, quando ele caía pelo meio, ele estava muito mal, e na ponta estava deixando a desejar também, porque aquela arrancada, aquela tirada que ele fez muito do segundo tempo, não estava acontecendo. Então, assim, o primeiro tempo o Náutico não conseguiu traduzir em chance de gol, mas as ideias estavam ali. Eu acho que o Náutico sabia o que fazer. E no segundo tempo isso começou a dar certo. Assim, Vinícius, eu acho que tá no campo ajudou muito a ver a diferença de Vinícius. Porque eram os mesmos lances que ele tentava colocar na frente e perdia muito facilmente a bola, ele passou a deixar o lateral do Caxias anos-luz para trás. Começou a chegar na frente, e isso aconteceu algumas vezes no segundo tempo, e aí foi providencial para a melhora do Náutico na partida. Teve os 4 jogadores do ataque participando bastante. Hélio Borges participou muito, teve um chute muito perigoso, deu uma assistência, teve outra assistência que ele deu que estava impedido, que não estava impedido, né? Mas o juiz marcou no gol de Matheus Silva. Então foi um jogador participativo, foi um jogador que ele fez o que a gente falou aqui no pré-jogo que Kelvin não fazia. Eu acho que ele até teve uma dificuldade no segundo tempo, porque muita gente, como a Hélio Borges joga de pé aberto, a tendência dele é levar para a linha de fundo. E aí, quando ele tentava levar para a linha de fundo, já tinha Marco Antônio e Arnaldo. E isso eu acho que deu uma atrapalhada nele no primeiro tempo, só que no segundo. Só mais uma vez aqui, porque eu disse que teria um prêmio surpresa hoje para todo mundo. E André Tude, da querida Timbu Shop, além de mandar 100zinho do Live Pix, já liberou camisa esquadra branca e uma outra camisa esquadra meio a meio. É o sorteio disso que vai que eu ter tô na falando, live. Ju. Meu amigo. Tô falando, desse algo a mais, assim, com uma vitória atrás, sabe? Essa alegria. R$900 em prêmios, exatos. Tá bom? R$900 em prêmios. É isso, 2 camisas, assim, da Diadora, esquadra. Só não entra agora quem não quer. A partir de R$5 no Superchat ou no Live Pix. R$5 ou os múltiplos, tá? 5, 10, 100, 500, 1000. Aí você vai fazer o que você quiser. Continue, João, por gentileza. Me perdoe a interrupção, mas foi um motivo extraordinário. Não, esse aí, se tiver outro aí, pode interromper de novo. Eu tô vendo aqui, eu não sei se Renato viu, mas Guilherme Rocha também apareceu. Viu? Também, vamos chegar já na lista. A lista dos nossos abnegados. Não, então, voltando, eu acho que Hélio Borges foi um pouco atrapalhado por isso, mas no segundo tempo isso encaixou, e aí Marco Antônio apareceu muito, velho. Quando o Náutico conseguiu encaixar aquele lado direito, Marco Antônio apareceu, jogou muita bola, criou chance pro Náutico. Então, assim, o Náutico tá ficando um time chato, tá? Porque o Náutico era muito dependente do seu lado direito, porque você enxergava a movimentação específica pro lado direito. Essa jogada de Marco Antônio não é de hoje. O Náutico faz isso, tem dinâmica do lado direito. Do lado esquerdo faltava, porque muitas vezes era Vinícius isolado, Patrick Alan não conseguindo ter força para chegar ali e participar do jogo pelo lado esquerdo. Então, assim, o Náutico era meio morto do lado esquerdo do campo. Com a entrada de Lucas Cardoso, os movimentos começam a ser semelhantes. A ter mais gente ali jogando pelo lado esquerdo, a ter uma confusão da defesa, porque Vinícius vai jogar por dentro ou vai jogar por fora.
Lucas Cardoso, ele vai entrar na área ou ele vai fazer a diagonal para aparecer do lado esquerdo? Para o cruzamento que ele fez 2 vezes nesse então, assim, o Náutico começa a ter dinâmica dos dois lados e, velho, tem um centro. Voltei? Não sei se foi a minha internet ou se foi a tua, João, mas deu uma oscilada aqui. Eu acho que foi a minha, Renato. Eu acho que foi a minha. Mas beleza. Voltou, né? Foi. Voltou. Não, beleza. Então, assim, o Náutico, eu falei do centroavante, a internet até deu uma estremecida aqui, porque é uma diferença muito grande, meu amigo. É uma diferença muito grande, porque por mais que o Náutico estivesse fazendo um segundo tempo bom, a bola precisa entrar. E quando entra com o centroavante fazendo gol, o primeiro gol do jogo, destravando o time, fazendo o Náutico, depois daquilo, ter 3 ou 4 chances de gol, tem que valorizar demais. Paulo Sérgio, além de jogar muito bem fora da área, fez o gol. E o que é que eu quero mais? O que é que eu quero mais? Se ele fez o gol e ele ainda não atrapalhou o jogo. Então, assim, velho, que vitória. Assim, eu tava muito preocupado, saí aliviado. A gente vai para sexto na tabela, com o mesmo número de pontos do quinto. O CSA é o único time ali de fora que consegue alcançar a gente na próxima rodada e pega o Londrina fora. Então vai ter que lutar aí, mesmo que o Náutico perca. E eu não vou para esse jogo querendo perder, não, tá? Mas eu tô falando assim, mesmo que o Náutico perca, o CSA vai precisar vencer o Londrina fora para tirar a gente do G8. E assim, não pode nem acontecer, né? Porque tem outros resultados ainda que protegem o Náutico. Então, assim, é uma consolidação absurda no campeonato. A gente chega na reta final, chega nos momentos decisivos e ganha. E era isso que faltava nos outros anos. E, porra, tem que falar de Hélio também um pouquinho, porque eu teria tirado Vinícius. Eu também. No primeiro tempo. E o cara deixa e Vinícius volta completamente diferente. E participa de algumas jogadas muito perigosas. O chute de Paulo Sérgio, que ele é travado, é um passe de Vinícius. Ele tem outra chance antes do gol, logo antes do gol, um chute de canhota, que o goleiro faz uma baita defesa. Então, assim, tem muito mérito de Hélio. Eu acho que o time vai ficando cada vez mais encaixado. A defesa, apesar de Carlinhos ter que tentar entregar todo o jogo, é uma defesa muito sólida. Arnaldo... Sempre ele bate o cartão ali na entrega, né? Ele entrega uma, né? Quando ele entregou hoje, eu falei, porra, pelo menos não foi gol primeiro, tá bom. Vamos ver se ele para de entregar. E parou, só teve aquele lance realmente. Arnaldo conseguindo segurar o artilheiro do campeonato, assim, de uma forma absurda. Matheus Silva, velho. Puta que pariu, que partida. Que partida de Matheus Silva. Então, assim, o time tá encaixado. Tem um detalhe para a atuação de Hélio dos Anjos aí, viu? Se você pegar o time... Eu tava vendo aqui, acho que eu não salvei, não. O time do Náutico, do começo da partida de Marquinhos Santos, que foi demitido, ele tava com o Muriel, o Arnaldo, o Carlinhos, o Igor Fernandes, com o Marco Antônio, com o Igor Pereira. Acho que Igor Pereira estava machucado, né? Mas tinha Patrick Alain, Vinícius já tinha também, né? Já tinha Vinícius, já tinha... Não sei se Kelvin. Acho que não sei se tinha Kelvin. Deixa eu ver aqui. O primeiro jogo da Série C, Kelvin não tá, não. Mas ele não estava nem contratado, né? Eu acho que não, Chapa. É Náutico Itabaiana. Hélio Borges que faz o gol. Acho que Hélio Borges foi titular. Vinícius e Hélio Borges foi o ataque e Mezengue entrou. Tinha Caio Vitor na época. Assim, as mudanças são poucas. Matheus Santos. Matheus Santos, tem um zagueiro. Matheus Silva. Matheus Silva e Kelvin, basicamente. E Paulo Sérgio voltou esse jogo, né? O Hélio dos Anjos não teve Paulo Sérgio todos os jogos. O Hélio dos Anjos colocou Igor Pereira no jogo, no Náutico, titular. E basicamente, assim, é quase o mesmo time que vinha jogando sempre. Então, hoje, por exemplo, foi com o Hélio Borges, né? O Náutico jogou de titular. Então, assim, ele teve 2 peças aí, 2, 3 peças para melhorar o time e a mudança é assustadora, né? O Náutico não tomou gol com o Matheus Silva, inclusive o Wilton está dizendo aqui. Enfim,
A gente vai dar continuidade aqui ao debate e a gente agora vai trazer aqui, deixa eu pegar aqui, um recado da Timbu Shop aqui no TimbuCast. Fim de jogo! Não. Calma, vamos pro outro. Agora, vamos com o recado da Timbu Shop. Fala galera do TimbuCast, passando aqui para mostrar a vocês essa novidade que chegou, agasalho azul na cor royal, muito top, punho listrado, gola também listrada, selinho de oficial. E esse agasalho super top está disponível em todas as ações, no Shopping Recife, quanto na sede e no Pátio Olinda. Também estamos com ele no site, enviamos para todo o Brasil. Segunda tem Náutico e Caxias, e com o jogo vem a promo do jogo. Então não perde essa oportunidade, fica ligado aí no nosso Instagram, porque vamos anunciar domingo à noite. Então fica ligado e não perde essa oportunidade. Teve a promo do jogo. E teve a promo do jogo que foi a camisa de 2023 da N6 por R$ 99,90. Para quem não tem ainda aquela camisa listrada de 2023, estava numa baita promoção hoje na Timbu Shop. Por isso que a gente já recomenda para você que está aqui nos acompanhando, siga aí o Instagram, @TimbuShopOficial, para sempre ficar por dentro das novidades na Timbu Shop, que está tanto no Pátio Olinda quanto no Shopping Recife e também na sede do Náutico. Vamos ler mensagem aqui, pessoal? Tem mensagem pra caramba chegando aqui. E aí a gente tem que dar uma adiantada. Eu vou pedir aqui pra Chapo, fica de olho aí no Live Pix, Chapo, porque tá chegando virado. Tá, eu recebi um vídeo aqui de um ex-integrante do TimbuCast. Eu não posso citar o nome. Ele mandou um vídeo aqui, eu vou passar na live agora do lance do... Daqui a pouco eu passo. Pra gente ver o lance do gol impedido, porque eu vi aqui agora e assim, bizarro. Não foi, tava muito. Não, mas não foi por muito, assim, mas muito mesmo. Um absurdo. Caramba, rapaz. E inclusive não teve replay na transmissão. Foi bom isso acontecer. Que gasta no jogo que não precisa, né? Não, não gasta, é que dá o argumento para o Náutico ir trabalhar na federação. Acho que é Tati que faz a parte da CBF do Náutico. Então, olha, já é trabalho para tu aí. Pega aí o vídeo desse jogo, os argumentos, chega lá na CBF e diz, olha, quer me prejudicar? Eu aqui com salário para pagar, atrás de dinheiro para pagar a folha, e eu não vou subir porque o teu juiz aqui está me atrapalhando. Já para poder ir preparando para a parte desse... Um erro bem grosseiro, viu? Hélio desceu o cacete na arbitragem na coletiva. Esse é o vídeo do lance do impedimento, né? Dá uma olhada aqui, viu? O zagueiro corta ali, vai chegar um cruzamento, vai outro corte. Aí eu dei uma pausa agora aí, ó. Olha o jogador do Náutico onde tá que vai receber a bola. Absurdo, né? Olha quem vai receber o cruzamento. Absurdo, né? Assim, mas é coisa de metro. Isso aí. Isso é um não, crime. isso aqui. Meu Deus veja, isso não pode passar despercebido porque o Náutico ganhou o jogo. Se fosse 0-0 e esse gol fosse invalidado, ia ter uma confusão, o juiz ia ser afastado. Ele tem que ser afastado do mesmo jeito. Viu? Mesmo com 2-0, ele tem que ser afastado. Tem que representar. Isso aqui é um negócio para esse bandeirinha pegar um ganchozinho. Viu? Olha a distância que o camarada tá da linha, pô. Pelo amor de Deus. É muito. Meu amigo, é impossível muito isso, longe. pô. E ele tá na linha, Chapo. Ele tá. Olha agora. Ele tá exatamente na linha do jogador do Náutico aí, ó. Eu não lembro de um impedimento tão mal marcado na minha vida, viu? Na hora do jogo eu já achei muito estranho. Pra mim, assim, desculpa, mas pra mim isso não é erro, não. Isso não é erro, não. Desculpa, não é erro. Não tem como errar, não. Não tem como. O ser humano é falho. Nesse daí, não tem como. Não tem nesse como. daí tem que estar maluco. Ou ele tá cochilando. Pra eu aceitar o erro aí, ele tem que marcar um impedimento e depois cair duro no chão. E ser socorrido. As ambulâncias entrar em campo, ele ir pro hospital, porque ele teve um mal súbito. Aí, beleza. Foi o mal súbito que fez ele errar. Não tem como errar esse lance, pô. Desculpa, não tem como. Porque, você sabe por que não tem como errar? Nenhum da visão dele aqui. Porque tem hora
que o futebol é foda. Às vezes o erro é clamoroso, mas mesmo assim você percebe aonde teve as artimanhas da crueldade pro cara errar. Vou pegar aqui aquele lance que foi muito discutido no começo da Série A, do pênalti que o Sport fez no jogador do Palmeiras, que não Rafael foi pênalti. Veiga. Tinha muitos elementos ali. Teve um momento que eu achei que tinha sido, teve um momento que eu achei que não tinha sido, depois vem uma outra câmera tal. Plasticamente pode induzir a um erro. Percebe onde tem as artimanhas que são colocadas ali para o juiz errar e ser um erro feio. Veja, um erro feio. Aí não tem. O que é que aconteceu nesse lance? Que você diz, pronto, foi isso aqui que ajudou a ele se enganar. Não teve nada, pô. Então é por isso que eu digo, não tem como errar esse lance. Ele quis marcar um impedimento. Mostra o outro ângulo. Aqui, porque parece que, assim, ele tá vendo o lance. Pera, deixa eu pegar aqui, eu vou dar uma congelada na parte aqui do... Deixa eu jogar ele na tela. Enquanto isso tem até aqui o Velho, canal. é bizarro. Pra mim o cachorro foi o dog of the match. Acho que foi um dos pênaltis dos impedimentos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Eu não me lembro de nada parecido com isso. Aquele jogo que caiu no imaginário, Chapo, do Náutico e Figueirense, o torcedor do Náutico acha que foi 4 Tem 10 impedimentos assim, tá ligado? A turma acha que foi 4... Foi Figueirense o jogo? Foi Figueirense. Foi. 2007. 4 foi assim, né? Todos estavam impedidos com uma boa margem, viu? Não, teve 2 ali que tava bem curta, mas... Depois eu vou fazer uma live. O negócio desse jogo porra, não tinha como ter errado, não. Em um. Eu vou fazer uma live quando a gente tiver de férias em agosto. Vou fazer uma live com esse... isso. Destrinchando mitos da torcida do Náutico. Aí eu vou pegar esse jogo aí, vai ser um deles. Olha o lance aí do lado oposto, do lado do Bandeira. Olha o posicionamento do juiz. Do Bandeirinha. Ele vai vir pra cá, ó, pra baixo. Ó. Aí, ó. Eu acho que ele não estava olhando, tá vendo que ele tá olhando pra bola? Ele tá olhando pra bola. Mas ele marca nesse lance, olha lá. Marca nesse? Quando pegar na bola, ele marcou. Ele confundiu, velho, não é possível. Ele não olhou, ele tava olhando pra bola. Ele não tava olhando. Ele tava olhando pra bola aqui, ó. Quando ele vira a cara, o cara já tá chegando na cara lá. Ele vacilou aqui, viu? Ele tá olhando pra bola. Olha, eu acho que é menos mal. Aí ele viu, veja como ele toma um susto na pisadinha ali, ó. Eita, caralho, tem um cara ali, ó, impedido. Veja, eu vou retirar o que eu disse, porque quando eu citei elementos que levam ao erro muito feio, porque não deixa de ser um erro clamoroso. Mas a gente encontrou os elementos. Primeiro que foi, ele marcou o impedimento no primeiro lance. Eu achei que tinha sido no segundo. E deu para perceber que ele tá olhando para a bola e quando ele olha para o jogador, ele já vê o jogador à frente. Agora, ele devia estar acostumado, né? Que existe uma questão de movimentação cruzada. Não tem nada que ele tá olhando para a bola. Por que ele tá olhando para a bola? É só ele olhar para dentro da área. Eu pensei que o impedimento era no segundo lance. Se fosse no segundo lance, aí era impossível. Agora, de fato, um ponto que tocou aí, eu não sei lá no estádio, né? Porque pela TV tem uma mudancinha de cor leve ali. Tava parecido os uniformes, viu? No lance rápido, assim, tava parecido. Minha querida amiga Vitória, ela falou isso comigo. Ela disse, Renato, que uniforme doido é esse do Caxias, pô, com o listrado do Náutico? Eu disse, velho. Ela mesmo tava dizendo isso. Eu senti razoavelmente parecido. Talvez a TV piore, né? Mas estava bem parecido. Mas era porque dois tons, dois tipos de cores que tem na... o vermelho o vermelho é um grená, né, no caso. Grená, E o vermelho do Náutico é um vermelho listrado, então ele dá uma... Esse listrado do Náutico, ele é mais para um vermelho do que para o branco. Então eu acho que se o Náutico, se o Caxias viesse todo de branco, seria melhor. Se o Náutico... Isso era um negócio para ter sido conversado antes, porque realmente ficou parecido um pouco. E eu acho que essa movimentação que o cara tá tendo de rabo de olho aqui, ó, uma coisa é o cara com a visão frontal, outra é a visão periférica. Na visão periférica, você só vê um vulto avermelhado passando. Aí, meu amigo, é complicado, né? Vamos pro próximo tema aqui da live.
Que na verdade é algo que a gente também já estava trazendo aqui, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, o grupo hoje tá doideira, viu? Sobre... são 3 atletas. Primeiro, para a gente falar desse conjunto, né, Vinícius e Paulo Sérgio, porque o nível de importância deles, né, quando eles entram na partida, quando eles jogam o que a gente sabe, muda completamente o patamar ofensivo do Náutico, né, Chapo? Muda completamente, né? Eu sempre prezei pela parte técnica de Vinícius, né? E Paulo Sérgio, já, assim, principalmente como empurrador de bola pro gol, é indiscutível. É um negócio indiscutível. O jogador de um toque na bola, um toque pro gol, a bola chega, ele só precisa de um toque para fazer o gol. Então, Hélio Borges jogou bem hoje também. Eu não sei se vocês têm críticas a fazer Hélio Borges, mas eu gostei da partida dele. Gostei do jogo Inclusive, dele. ele deu uma jogada de Messi pela direita ali, pela próxima linha de escanteio, a marca de escanteio. Foi um Ankara Messi ali, Ankara Messi pela ponta. Eu achei... E o Lucas Cardoso, para mim, deu esse dinamismo, ainda mais trocando toda hora com o Vinícius, né? Acho que isso confundia também a marcação do Caxias. Eu acho que ainda temos que, assim, se você for analisar a grosso modo, a gente ainda tem Kelvin, que não é nenhum morto-vivo, e Patrick Alan, que também, assim, num jogo ele pode chutar uma bola de fora da área e fazer um gol. Então, assim, a gente tem uma linha de ataque agora com mais opções do que a gente tinha antes. A gente agora tem Lucas Cardoso, que entrou bem, Paulo Sérgio, que voltou, e assim, ainda tem lá no fundo Bruno Mezenga, né? Que pode ser usado em algum momento. Ele participou no gol de Vinícius. Ele disputa a bola. Eu acho que o Náutico ganhou por jogadores hoje. O Lucas Cardoso, assim, é muito cedo para falar do Lucas Cardoso, mas já se mostra um jogador importante. Vinícius não foi um jogo incrível. Eu acho que até Atos falou que tem pé atrás, ou foi o prefeito de uma puxada, não lembro a expressão. Mas eu acho que a torcida também concorda. Tipo, ninguém tá dizendo que Vinícius jogou pra caramba, mas tá tirando um peso de Vinícius ser um morto-vivo. O cara tá assim, hoje ele fez um gol, pronto, hoje ele fez um gol. E também tira o jejum de gols dele de 2 anos já que ele tava, né? Então eu acho que, analisando no macro, o Náutico tem opções boas do meio para frente. A gente tá com uma defesa que, por incrível que pareça, tá muito segura, e agora a gente tá com opções boas também do meio para frente. Lucas Cardoso, Atos. Veja só, eu não gostei do primeiro tempo e gostei do segundo. Pra mim é isso. No primeiro tempo, tudo depende do ponto de vista. Você vai ter boa vontade para poder analisar o jogador? Dá para você olhar no primeiro tempo e dizer, ele fez isso aqui, ele fez aquilo ali. Mas de produtivo mesmo, de algo assim, que vale a pena você citar, não teve. Com 3 minutos ele deu um chapéu no adversário, sofreu uma falta, então ele deu um cartão de visita muito interessante, né? Mas se você olhar no restante do primeiro tempo, não aconteceu nada. O time do Náutico não produziu nada. O Náutico deu uma finalização no gol com uma bola recuada do Paulo Sérgio. E o chute de Hélio Borges quase no meio campo. Pronto, foi isso que o Náutico fez. Então não gostei dele, como não gostei de muita gente do time no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo com o gol perdido, aí eu gostei da movimentação, gostei dele ser muito objetivo quando tinha essa bola com condição de cruzar, e fez cruzamentos muito interessantes na área, sempre dando muito perigo. Em um momento que o Náutico estava com volume de jogadores dentro da área, tá? Ele, na verdade, eu estou fazendo esse elogio para ele porque Vinícius ainda continua refugando nesses cruzamentos. Pô, teve um lance novamente, assim, parece que é quase um vício. Eu já cheguei a citar uma questão de falta de confiança na hora do cruzamento, mas eu acho que não é não. Eu acho que, na verdade, é algo que o Vinícius faz rotineiramente. Que ele leva para a linha de fundo, existe uma janela de cruzamento, o Náutico estava num contexto de jogo que sempre estava levando vantagem na bola aérea contra o Caxias, o jogo já estava 1-0 já, e ele refuga. E tem que se mostrar para ele o seguinte, Vinícius, olha essa tua jogada. Se tu cruza, o Náutico, alguma chance, pode ser pequena, pode ser mediana, pode ser uma chance boa, vai ter alguma chance de gol. Quando
quando tu refuga, tu começa a jogada que tu já tinha chegado livre na linha de fundo e tu passa a dizer assim, essa jogada que eu conquistei, que eu tenho uma janela boa de cruzamento, eu não quero mais ela. Eu vou abdicar de tudo. Porque parece, quando ele tenta, quando ele faz o refugo, que é um driblezinho seco que ele dá, e na verdade o lateral defensor adora, porque se recupera na jogada, ele pensa, a impressão que dá é que ele pensa que aquilo ali é algo positivo. É algo que ele vai conseguir uma jogada melhor do que o cruzamento. Não vai. Ele recuou a bola voltou para Igor Fernandes, e aí a defesa do Caxias já se recuperou por completo e o Náutico perdeu uma oportunidade de criar uma jogada. O Lucas Cardoso fez diferente. O Lucas Cardoso teve oportunidades na linha de fundo e fez cruzamentos. Como eu citei, cruzamentos perigosos. Eu acho que talvez num Timbucast Scouts aqui, o João consiga dar o foco nesses lances na linha de fundo. Em outras jogadas também de articulações do Lucas Cardoso me chamou a atenção. Gostei muito do Lucas Cardoso no segundo tempo. E repito, gostei mais do que Vinícius. Gostei mais do que Vinícius, mesmo no segundo tempo. Algo a acrescentar, João ou Chapo? Não, eu acho que assim, essa partida que a gente tá falando de Vinícius é muito pelo contraste, sabe? É de ver as jogadas que Vinícius estava errando no primeiro acontecerem no segundo, com muita força. Pareceu em algumas arrancadas aquele Vinícius que a gente viu, que ele coloca na frente e a galera não pega. Teve 2 chegadas na área ali, né? Um que saiu o gol. Então, assim, eu acho que... Eu concordo com o Atlas, que o Lucas foi melhor realmente, mas o contraste de Vinícius no segundo tempo é absurdo, velho. Assim, parecia outro jogador. Mas eu achei o Lucas Cardoso melhor que Vinícius, tanto pela ponta, quando ele caiu, quanto pelo meio. Nas 2 funções. Dos jogadores de ataque, que eu acho que existia um foco maior e se criou uma tensão também depois do primeiro tempo do Náutico ter sido insuficiente, eu acho que, assim, na minha visão, tá? Eu vou dar um peso muito grande para o centroavante em jogos como esse. Da importância, vê, João trouxe um dado que é os jogos importantes na Série C que o Náutico fez nos últimos 3 anos. Que o Náutico não vinha conseguindo ter vitória. Então, eu vou supervalorizar o centroavante nesse caso, tá? Então, para mim, dos 4, eu posso até já estar me adiantando para um troféu Cook, mas é Paulo Sérgio, tá? Aí depois Lucas Cardoso, aí eu acho que depois vem o Vinícius e depois que vem o Hélio Borges. Tá? Não que o Hélio Borges tenha feito um jogo mal, não se trata disso, mas dos 4, eu prefiro nessa ordem. Paulo Sérgio, Lucas Cardoso, Vinícius e Hélio Borges. Mas eu acho que eles se completaram, viu? Acho que todo mundo contribuiu um pouquinho pro desempenho do outro aí. Acho que o fato de por exemplo, Paulo Sérgio, o fato de Hélio Borges, Vinícius e Lucas Cardoso terem jogado bem, fizeram o Paulo Sérgio jogar bem. Ajudaram o Paulo Sérgio a jogar bem. Quando chegar nas notas, eu vou acabar sendo chato. Primeiro que eu costumo ser mais rigoroso nas notas. Mas, por exemplo, eu já vi gente citando a questão de Vinícius, eu acho que é um pouco menos, na verdade, do que eu vi muita gente desenhando. O próprio jogo do Matheus Silva, eu acho que é um jogo de constatação do Matheus Silva, do zagueiraço que o Matheus Silva é, tá? Matheus Silva é um touro, meu amigo. Ele é um touro, cara. Ele é zagueiro touro, com Z maiúsculo. É um touro, velho. Eu acho que ele ainda tem muito a ganhar ainda na forma física, que já vem melhorando dele. O Matheus Silva que chega no Náutico era assustador, enfim, parecia o Madibu que tinha engolido o Matheus Silva da Ponte Preta. O que estreia, obviamente, já está numa condição física melhor. Mas se você fizer o comparativo do Matheus Silva que estreia para o Matheus Silva de hoje, você percebe que ele está mais fino. Eu acho que tem uma tendência dele ir melhorando essa parte física dele, tá? Só que hoje, talvez um pouco diferente do que eu vi algumas opiniões, eu vi alguns pecadilhos dele, tá? Sabe aquela jogadinha que Carlos entrega assim, que a gente sempre se chateia? Eu vi Matheus Silva fazendo algumas dessas. E eu não
tô super valorizando o jogo de Matheus Silva porque eu acho que o Caxias ele não conseguiu produzir dificuldade na defesa do Náutico, sabe? Então, eu não, por exemplo, eu vi gente citando Matheus Silva o melhor em campo. Para mim, longe disso. Para mim, longe disso, já dando um spoiler. Para mim, é Paulo Sérgio, é Marco Antônio, pelo segundo tempo que Marco Antônio fez, por ter dado essa opção a mais pelo lado direito. Eu acho que tudo começa com o Marco Antônio, tá? Tudo começa com o Marco Antônio. Quando o Marco Antônio começa a dar essa opção pelo corredor direito, é onde o Náutico começa a prevalecer em cima do Caxias. Então, para mim, esse foi o destaque da partida. Vamos para as estrelas. Muriel. Ô, Chato, cadê aquela diretriz? Deixa eu só, antes de passar isso aqui, ó, importante mesmo. João tocou no assunto de importante. Olha aqui, ó. Manual de compreensão do código de notas do Timbucast. 0 é padrão Wagner contra o Salgueiro. O goleiro tem que dar um gol e perder um pênalti. E não pegar nenhum pênalti. A Costa contra o Botafogo é 6. A Costa contra o Botafogo, deixa eu pegar outro exemplo aqui. Jean Carlos contra o Paysandu. Fez 2 pênaltis. Jean Carlos contra o Paysandu, acho que merece, até pelo simbolismo. Aquele jogo é um jogo mais importante, né? É isso. Cook na final contra o Santos em 2001, fez 2 gols. Então, assim, esses momentos o cara leva 6 estrelas. Final e tal. E o resto é de 1 a 5, pô. 1, 2, 3, 4, 5. Marco Antônio em 2004, que deu 3 assistências. Exatamente. Ali era 6. Então, voltando, agora que vocês sabem, Gladson contra o Sport é 0. Entendeu? Vamos lá. Aí começa, Muriel, 6. Muriel é 3. Muriel é 3. Muriel 3. 3 estrelas pela segurança dele no jogo, porque ele não participou muito do jogo, né? Aí fica meio... Aquele drible, né? Aquele drible foi bonito. Valeu 3. Nem participou do jogo e arrumou um jeito de ter emoção tentando driblar. Tentando não, conseguindo. E Arnaldo, gente? Pra mim, Arnaldo é 5, viu? Não, exagero. Eu vou com 3 estrelas, tá? Não. Arnaldo 3 tá bom. 4. Eu acho que 3 tá bom. 3 ou 4. Foi de regular pra bom. Não, 4. 4 é justo. 4 é Eu justo. tô começando a notar que o torcedor do Náutico tá doido pra achar que esse jogo aí foi o PSG ganhando de 5-0 na final da Champions. Calma, gente. Só um passo pra trás, por favor. Vai quanto, João? Acho que 3. Mas uma excelente partida de Arnaldo, tá? Estão rigorosos Carlinhos, demais. 2. Eu vou com 3 também, cara. 3? Peraí, Carlinhos deu umas 2 É pichotadas. porque, assim, a gente já vai entrar no pacto, né? Assim, enquanto a falha de Carlinhos não gerar um gol, a gente vai continuar... Matheus Silva também teve dessas hoje, vice João. Mas é porque o resto de Matheus Silva foi muito acima, pô. Ah, Matheus Silva, ele dá uma saída no meio de campo que é um absurdo, assim. Eu não me incomodo com 2 para Carlinhos, não. Até porque eu vou manter 3 para Matheus Silva também. Eu acho que é 2 para Carlinhos. For 4, Carlinhos é 3. Eu vou deixar 2 para Carlinhos também. Bom, vou fazer o quê? Renato tá ganhando nenhuma hoje. Agora, eu acho que eu vou ser voto vencido aqui, então eu vou começar. Eu acho que são 4 para Matheus Silva, velho. Eu achei que ele jogou 4 muito também para bom. Matheus Silva e 3 para Carlinhos. Mas... Olha, eu vou abrir mão, vou passar para 4 para Matheus Silva. Ele fica 4. Igor Fernandes. Eu vou com 3. 3 para Igor Fernandes. É a Igor partida Pereira. Nem fede nem cheira, né? Igor Pereira também é 4. 4. Um monstro. Marco Antônio. Marco Antônio para mim é 5. Para ele, toda mudança do tempo passou por ele. Hoje foi um grande jogo de Marco Antônio. Foi. E ele conseguiu a maior característica dele, né, que é entrar de homem surpresa ele na área, ele conseguiu umas 3 vezes, assim, com boas oportunidades. Marco Antônio 5. Lucas Cardoso, 3 para mim. Para mim são 4 estrelas. Eu acho que é 4. Eu acho que o volume... 3. Tá. O volume que Lucas deu, eu acho que tem coisa ali
que a gente não está nem notando direito, que é só pela característica diferente, pela capacidade do jogador conseguir dar aquela terceira marcha, sabe? Correr, pressionar, eu acho que tem muita coisa aí que a gente vai conseguir ver só depois. Olha, eu acho que aí, nessa sequência final aí, é 4-4-3-5. Não. Hélio Borges eu vou com 3. Hélio Borges eu deixaria um 3 pra ele. Voluntarioso. Eu gostei Ajudou da partida do Hélio bastante. Borges. Mas vai. Tu vai quanto, João? 3 também? Eu tô em dúvida agora, eu vou falar 4 para Hélio Borges, só para igualar Lucas Cardoso. Mas eu aceito 3, né? Melhor. Mas eu acho, tipo, muito parecido, sabe? Mas pode ser 3. Vinícius eu deixaria 3. Eu também, eu vou com 3 em Vinícius. É porque Vinícius foi o seguinte, foi muito mal no primeiro tempo e no segundo tempo ele melhorou bastante. Ele ter conseguido fazer 3 estrelas é ótimo já para ele. Porque ele partiu de 0. Não, ele vinha mal demais. Eu deixaria 4 para Paulo Sérgio. Eu deixaria... Cara, desculpa, eu não consigo pedir outra coisa para Paulo Sérgio, não. Eu deixaria 4 para Paulo Sérgio. Centroavante nunca morre. Foi todo mundo de 5, né? Eu acho que o gol dele foi muito emblemático pro jogo também. Mudou a cara do gol jogo. de cabeça. Eu adoro o gol de centroavante de cabeça. É muito imponente para o adversário. Mezenga. Veja, Mezenga disputou a bola que originou o segundo gol do Náutico, tá? Cabe um 3zinho, né? Acho que 2. Os 2 é ruim, pô. 2 é ruim. Mudou um pouco. Mezenga entrou com quanto tempo de jogo, hein? Porque eu só lembro 2 jogadas dele. Eu deixaria regular. Regular, não prejudicou em nada, ainda ajudou muito. Veja, é um 3 diferente de alguns outros jogadores. Porque é um substituto, né? Ele entrou, disputou uma bola, saiu o gol, também não teve nada demais. 3 não é regular, não é, Chapo? Eu acho que cabe um 3 aí. Meter um ruim, ainda mais no contexto que ele entra... Não. Porque assim, tem que entender que substituição, então, tem um peso menor, né? Porque não dá pra gente falar que Mezenga foi igual a Hélio Borges. Não é isso que a gente tá dizendo. Não é o peso, João. É a característica diferente. E assim, ele tem menos tempo. Se ele entra... É uma avaliação do segundo tempo que recebe as mesmas notas que o cara que entrou, mas é diferente, pô. Porque se ele entra aos 45 e dá um passe para um gol, ele leva 5. Porque ele teve 4 minutos em campo e deu um passe para um gol. Aí leva 5. Por exemplo, só para poder entender, eu deixo o Patrick Alan com 2. Eu não vou forçar o Patrick Alan para 1, pô. É forçar demais, pô. Ele não teve nem tempo para ser 1, né? Ele não teve nem tempo. Eu acho que ele teve. Não, eu acho que é muito pesado 1, pô. 1. O Náutico já estava vencendo de 1-0. Eu acho que a gente deve aproveitar que agora foi bem definido as classificações. É pesado você meter 1 para Patrick Alan no contexto que ele entrou. Eu acho que ele não teve... Para 1, você tem que prejudicar muito o jogo. Ele jogou pouco. Exato. Pronto, ele não prejudicou o jogo, então deixa o 2. Tudo bem, deixa o 2. Ele não prejudicou a gente porque a gente ganhou de 2-0, né? Mas agora veja, teve uma chance clara no contra-ataque. Claríssima no contra-ataque. Quando o Patrick Alan deu um tapa a mais. Dribla. Quando ele precisa driblar, ele chuta. Tudo bem. Mas Vinícius teve uma tabela com o Patrick Alan que Vinícius veio cortando certinho. Cara, um passe ridículo de Patrick Alan. Parecia que ele estava perdido no campo. Eu achei muito ruim de Patrick Alan. Mas 2 estrelas é o quê, Chato? Ruim. E 1 é péssimo. Mas é porque ruim precisa acertar alguma coisa, pô. Não. Vocês estão descrevendo um jogador que entrou mal, pô. Eu acho que para ele ser péssimo, ele precisa de tempo. Um cara que em 15 minutos não consegue ser péssimo, não. A não ser que ele dê um gol. Eu acho que Chapo tem um ponto aí. Ele não dá nenhum tempo de prejudicar tanto. Deixa o 2, então. Auremi. 3. Agora, Kelvin é aquela coisa que não tá abarcando aí, né? Porque pra mim, Kelvin é sem nota. Ele já sem nota. Eu tô com Atos nessa, sem nota. Pra mim, bota sem nota. Pra mim, Auremi, Kelvin e Samuel é sem nota. Samuel sem nota também, viu? Auremi, acho que os 3 é bem sem nota.
Porque a Oremir O Chapo, tem muito quando feio. for, respira um pouquinho e fala, porque curiosamente tá dando a mesma coisa que dá no microfone de Atos, de vez ou outra no... Acho que é a minha internet que tá ruim hoje. Agora tá de boa. Eu colocaria sem nota pros 3, viu? Eu concordo desse sem nota pros 3. Por mim fechado. Quanto tempo a Oremir jogou? A Oremir jogou muito tempo, eu deixaria com 3. Então a Oremir é questão de tempo. É um Quanto tempo contexto cada de um jogo, jogou? é um contexto de jogo que não vai ter uma grande participação, porque o Náutico já estava vencendo a partida, era só levar o resultado para casa. Ele entrou ali, fechou, não comprometeu. Não, mas acho que sem nota tem que ter A tempo. Auremir entrou aos 83, E Certeza. Kelvin Samuel foi com quando? certeza. Samuel e Kelvin foi 90 mais 2. Eu tava eu com acho- impressão Eu que colocaria a a Oremir Oremir tinha também. jogado mais tempo. 15 minutos de jogo só é muito pouco. Eu deixaria assim. Tá bom. Menor em campo, Marco Antônio e Paulo Sérgio. Eu sou obrigado a votar em Paulo Sérgio. Eu também. Com certeza. Centroavante, o cara fez o gol. A gente, Um jogo quando grande, esses Se isso- primeiros jogos aí, Isso tudo, Porra. João, se tivesse sido contra o Eu Flamengo voto- de Arco eu voto Verde, de- eu não estaria falando nada do que eu tô falando aqui. Porque contra o Ele Flamengo fez de a Arco Verde, diferença, mas... isso não existe. Eu vou continuar falando só porque o Renato Vez para. Mas, para mim, num jogo grande como esse, decisivo, Paulo Sérgio troféu Cook. Obrigado, E Paulo no- Sérgio. Mas meu voto e é no- de Marco Antônio. E não deu ruim, Carlinhos ou Patrick Alain? Bicho ingrato da porra. O cara disse um obrigado, pô. Carlinhos Amigo. ou Patrick Alain? Carlinhos, né? O troféu deu ruim. Porra. Patrick Alain. Não, Patrick mas Alain. Deixa pro Patrick Alon mesmo. Patrick Alain. mas eu vou ter que ficar repetindo aqui porque eu quero deixar muito claro. Meu irmão, o Carlinhos entregou de novo hoje no primeiro tempo, viu? Todo jogo ele tem que entregar. Ele tem um molho, porque ele se salva. Nada que ele entrega sai gol. Mas ele entrega. Eu fiquei com a impressão que, dado o nível Carlinhos de entregada, ele até que entregou numa taxa menor hoje. Hoje só foi uma. Geralmente são 3, mas hoje foi uma. Ele vinha Só com que quatro, dos assim, Anjos, olha lá. Faltou ele ele dos vinha com Anjos. 4. Vê só, ele fez isso. Ele deu 4 entregadas em 30 minutos no último jogo. Aí agora em 90 foi uma. Meu amigo, mete 6 estrelas aí pro homem que tá Faltou bem ele entregue. dos Anjos, pra mim ele dos Anjos é 5. Pra mim é 4. 4. Vai de 4? 4. Fechou. Lá ele. Tá aí.